Voltamos com mais um Comentando Episódio. E dessa vez vamos comentar o episódio 5 de Arrow. O episódio que trouxe de volta o Exterminador e também trouxe um pouco do passado do Exterminador e um segredo, a maior revelação. Quem é o Vigilante? Que eu vou ser sincero em um ponto de vista. Essa parte do Vigilante eu não curti não, mas mesmo assim vamos ao vídeo. Canal do Gordo. Ok, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e já deixa aquele like, porque o like ajuda demais a gente a conquistar novos objetivos aqui pro canal. E isso depende de você também. Então já deixa aquele like aí, compartilhe com os amigos para dar aquela força. Agora vamos ao ponto do episódio. A gente tem um episódio aí onde tem o retorno do Exterminador. Uma das coisas que eu achei interessante é que o episódio Legends of Tomorrow trouxe o retorno do Rip Hunter ali ao grupo, como também o retorno do Damien Darhk. Agora a gente tem esse retorno do próprio Exterminador, como também a gente tem ali um pouco da história do Exterminador, assim, um pouco do passado dele. Uma das coisas que a gente já tinha falado que iria acontecer, ter flashbacks de outros personagens. Então a gente teve ali dois flashbacks bem interessantes, um com um pouco mais de foco, que foi o flashback do Exterminador, onde mostrou o passado dele com o filho dele. E esse é um ponto bem interessante, porque o Joey Wilson realmente se torna o Ken Wolfig e acaba liderando um grupo de assassinos e tal, bem parecido com o que aconteceu nesse episódio. E isso é bacana, porque eles estão pegando aquelas referências dos quadrinhos e trazendo pra série. É realmente foda. Porém, a gente também teve um pequeno ali, vamos dizer assim, um pequeno flashback da Canário Negra, aonde que ela encontrou o Vincent, que é o ex-parceiro dela e ex-namorado. Só que assim, eu não esperava que ele fosse o Vigilante e que ele fosse um Metal-Man. Sério. Esse ponto dele ser um Metal-Mano, eu considero que foi a questão ali deles darem uma explicação do que aconteceu com ele na temporada passada, que supostamente ele morreu. Só que aí acaba que mostrou que ele ressuscita, que ele se cura de qualquer ferimento. Então, basicamente a gente tem o retorno dele nessa temporada. Só que eu não curti a questão de ter trazido o ex-parceiro da Canário Negro. Tudo bem que a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente na série, porque aí agora ela tá do lado do Team Arrow e que está ali com o Vigilante. Então assim, ela vai estar dividida em diversos momentos desse episódio, na verdade não desse episódio, mas da temporada. Porque como a gente sabe agora, ela sabe quem é o Vigilante e a equipe do Team Arrow também sabe. Então provavelmente a gente vai ter alguns momentos ali que ela vai ficar entre do lado do Team Arrow ou do lado dele. E isso vai deixar alguns conflitos pra ela enfrentar. Por outro lado, nós vimos o Slade Wilson tentando uma abordagem um pouco mais diplomata. Ele não chegou lá querendo matar todo mundo e tal, igual normalmente ele faria. Ele chegou falando assim: Oliver, você vai ser como um diplomata, vai lá oferecer a grana e pedir pra eles libertarem meu filho. Aí acaba que meio que o Oliver chega lá e descobre que o filho dele teoricamente tinha sido morto. Então ele comenta pro Slade que foi morto e tal, e pede pra ver o corpo do filho junto com o Slade. Aí eles descobrem que esse grupo Chacal meio que capturou o filho dele. Então o Slade Wilson vai lá e coloca alguma coisa pro Oliver acabar dormindo e sai sozinho pra poder resgatar o filho dele. E eu vou ser sincero, eu botei muita fé nesse episódio com a questão do retorno do Exterminador, porque, cara, ele é foda pra caramba. Você viu lá, ele chegou matando geral e assim, se não fosse um pequeno descuido da parte dele, ele teria sim conseguido meio que neutralizar todo aquele grupo ali do Chacal. Mas acaba que ele foi pego e o amigo dele que estava ajudando ele no início do episódio meio que era o culpado. Só que assim, eles estão todos trabalhando pro filho do Slade Wilson, que eu achei foda pra caramba, porque era de se esperar que o filho dele fosse algum bandido, alguma coisa ali. E até então, supostamente ele seria como se fosse um espião, mas não, ele é líder dos Chacals. Então a gente tem um elemento muito bacana. E nesses meio tempo a gente viu alguns flashbacks do passado do Slade Wilson, aonde ele estava em uma missão, onde ele fingiu ali um acampamento com o filho dele, um momento de descontração e diversão, e acaba que o filho dele sabe que ele é o Exterminador, apesar dele falar que ele era o piloto de uma companhia aérea e tal, aquelas coisas todas. Então assim, a gente tem um episódio bem interessante, porque eu gosto quando o episódio foca-se um pouco no passado de algum dos personagens.
Antes a gente só focava no passado do Oliver, agora não, a gente tá focando em outros personagens que também são bem interessantes pra trazer uma história. Só que também tem aquele fato, a agente do FBI não tira da cabeça que o Oliver é o Arqueiro Verde e que todas as pessoas que estão ali ao lado do Oliver trabalham junto com o Arqueiro. Então assim, ela começa a investigar, interrogar um, interrogar outro, então a gente tá vendo vários momentos aí. Isso já vem a crer porque tem o trailer que saiu do próximo episódio de Arrow, sem ser o que eu vou comentar daqui a pouco, mas o episódio 7, isso, o episódio 7, onde o Oliver é preso, acusado de ser o Arqueiro Verde. Então assim, a gente tá vendo as coisas acontecerem, e ela não tá errada de achar que ele é o Arqueiro Verde, mas a gente tá vendo que o direcionamento tá sendo um pouco diferente. Eu curti bastante o episódio, a forma com que o Slade Wilson chegou lá, encontrou com o filho dele, o Oliver meio ali na surdina, escutando a conversa e descobrindo que o Chacal, o líder dos Chacais, é na verdade o filho do Slade Wilson. A questão do Vincent ser o vigilante e ser o ex-parceiro da Dinah, tudo isso trazendo um episódio sensacional. E aí, o que você achou desse episódio? E você esperava realmente que o filho do Exterminador fosse o líder? Ou quem sabe, você esperava que o vigilante fosse alguém conhecido da própria Canário Negro? Deixa aqui nos comentários se você já imaginava isso. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou!